bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E aqui a gente fala sobre tudo: amor, pele boa, beleza, loiras, magras e aquela dose de liberdade que vem depois dos 40. E hoje, com a taça na mão, nosso episódio é patrocinado pelo Viagem com a Tati, que agora tá lançando seus e-books, né, com roteiros de viagem, agora para Nova York, Orlando, Paris e Londres. Uau. Vamos começar sobre o nosso tema de hoje, então? O tema de hoje é aquele que dá nó no salto, no corpo e na alma. Magras, lindas e exaustas. Qual é realmente o preço da aparência? E para conversar com a gente, nós convidamos uma mulher linda que viveu essa virada de dentro para fora. magra. E ainda levou outras mulheres com ela. E a nossa convidada hoje é minha amiga de adolescência, a Maíse Mock. A Maíse era daquelas meninas vibrantes da escola, sempre magra, e aí num momento da vida ganhou peso, e ela começou a postar no Instagram, quando deu start na vida dela, a transformação de 30 quilos ela perdeu. Meu Deus. Na raça, tá? Antes das canetas Antes das- emagrecendo. Bem, antes, bem. E aí ela postando isso nas redes sociais, as pessoas, e foi muito despretensiosamente, porque como a gente era amiga, eu já seguia ela, muito despretensiosamente, né, fazendo a coisa em casa, ela começou a crescer no Instagram, e aí ela começou a influenciar outras as mulheres. Eu vou ter muita coisa para te perguntar, porque eu sou uma rata seguidora de influenciadoras que perdiam peso e faziam receitas e... Perfeito, mas você quer saber os verdade. bastidores mesmo, né? Não é o que Aham. A gente parte mostra. que vocês mostram, eu tava ali acompanhando e pensando, por que comigo não acontece? Maíse, aqui a gente tem uma regra que antes de uma boa conversa, nós precisamos fazer um brinde. Você vai brindar Pode com ser água? com água. Claro. Claro, por então vamos lá, favor. meninas. Um brinde às viagens que fazemos com o sem destino certo. Ó, Bateu. Bateu e E bebeu. bebeu. desde que eu comecei a bater, a minha vida começou a melhorar, só quero constar. Então, a gente bate. Vamos lá. Vamos pegar nossa mala, meninas. Vamos. Bora. Maíse, você, como a Tati bem comentou, passou por um processo de emagrecimento importante, Sim. né? E depois disso, decidiu fazer nutrição. Então, eu queria que você explicasse pra gente, né? Foi por auto-influência? Foi por paixão? Ou você queria, na verdade, aí estar armada para as palpiteiras de plantão que fossem criticar, questionar as suas formas de conseguir esse emagrecimento? Você fez uma leitura, né? É praticamente tudo isso junto, misturado. Bom, primeiro eu queria agradecer, meninas, o convite. Fiquei muito feliz. Conheci a Tati há bastante tempo, mas estou amando o podcast de vocês. Parabéns. Bom, a minha história com a nutrição, eu sou formada em Direito. Fiz a minha primeira faculdade, foi em Direito. Mas aí abandonei, fui ser mãe, cuidar da casa, cuidar das filhas. E nesse caminho foi que eu engordei os 30 quilos depois da segunda gravidez. Quando eu tenho um lado espiritual muito forte, quando eu me senti assim esgotada do peso da vida que eu estava tendo com os 30 quilos a mais, eu fiz um propósito comigo mesmo, que eu ia mudar, mas que eu ia mudar de uma forma que eu alcançasse outras pessoas, que aquilo lá não tinha sido em vão, que o meu peso, meu sobrepeso tinha sido algo maior, algum propósito maior, porque assim, eu nunca tinha tido aquele peso, e eu falei, isso tem algum fundamento. E comecei então, a partir do momento que eu resolvi ter a mudança, eu falei, eu vou postar todo dia no Instagram. Isso tem 8 anos, o Instagram ainda era tudo muito começo, e aí eu simplesmente ia jogando lá o que ia acontecer. E eu tinha acho que 300 seguidores, que eram amigos, família, só Era um essas diário que pessoas. você postando, né? E te ajudava também, era um incentivo para você também. Eu tinha aquilo como um compromisso, Uhum. né? Então eu fazia as coisas, falava assim, nossa, hoje eu não fiz nada, eu tô cuidando da minha dieta, mas não postei nada, deixa eu caprichar mais, vou postar lá. E fui postando. Mas o que mais preenchia ali, o que mais traziam pessoas eram as receitas. Porque o que acontece? Eu sempre cuidei da casa, das filhas, gosto de cozinhar, só que as minhas receitas eram todas com açúcar, com um monte de coisas, lasanha, pão, bolo. E eu falei, eu tenho que continuar, mas mudando as estratégias, né? Trocando, fazendo substituições. E fui estudando muito, vendo vídeos, e aí eu ia
treinando as receitas e postando, e fazendo todo mundo de cobaia, né, no meu Instagram. Tudo de forma orgânica. Tudo, Não foi nada não, pensado, nem nada sabia nada, planejado. não. Tudo de forma Porque a espontânea. ideia era ajudar e me ajudar também. É. Eu ia mostrar o meu processo. E aí comecei e foi chegando gente. O meu processo de emagrecimento durou 1 ano e 4 meses. Ou Foi seja, não foi total. da noite pro dia, né? Não. Teve meses assim que quase não dava peso, aí outro mês focava mais, conseguia mais. Foi bem complicado, foi bem. Aham. Não é impossível, mas é bem difícil. A gente não pode falar aqui que foi fácil. Não foi. Mas eu acho que o Instagram e essa questão de eu estar compartilhando me ajudou muito. E as mulheres que assistiam e vinham conversar, a gente acabava virando uma rede de apoio, sabe? Assim, eu contava e elas vinham contavam. Quantas vezes eu não recebi mulheres lá no direct falando que o casamento estava acabando, porque elas estavam depressivas, aí não queria mais saber do casamento. Acho que a gente vai falar mais sobre isso, mas eu recebia muito disso, aí eu ficava até preocupada, porque tinha pessoas que falavam que estavam tentando se matar por causa da questão do peso. Falei, nossa, Porque aqui tá ficando mexe muito muito, sério, né, com a é. vida da pessoa. Eu falo que o Instagram, ele virou meio que, na nossa época, tinha muito, né, vigilante do peso, lembra? Sim. Minha mãe era que as pessoas iam lá e compartilhavam essas O dia a experiências. dia. O dia a né? dia. Então, eu acho que né, o influencer nessa área, que é o que você Sim. fez, acabava criando essa ponte ali, né, com as seguidoras. Eu seguia também algumas nutricionistas muito famosas e eu fui aprendendo muito. Eu lembro que na época foi aquele boom da low carb, quando começou, que foi o que eu segui. A low carb foi 1 ano e 4 meses foi o que eu fiz. Só que eu não entendi, então eu tive que estudar muito. Então, aqui no Brasil era muito pouco, as receitas era tudo em inglês que a gente pegava, tinha que não tinha farinha de amêndoas, não tinha leite vegetal, essas coisas que a gente usa na low carb era muito difícil. E eu usei isso. Então, como eu ia decifrando e inventando as receitas, eu ia postando e o pessoal ia Você virou chegando. uma referência, né? E assim, eu tinha inspiração também, seguia essas nutricionistas, ia aprendendo, mas eu tive que estudar muito. Eu tive que estudar sobre a nutrição, a low carb, sobre alimentos, sobre tudo sozinha, nesse 1 ano e 4 meses, e foi assim que foi acontecendo. Aí, antes de entrar na faculdade, Não, você bem já... antes, Bem bem antes. antes. Eu primeiro emagreci, e foi aí que você falou, que eu falei que juntou tudo o que você falou, porque como eu postava a receita, e eu falava do meu emagrecimento, eu não falava para ninguém emagrecer, eu não passava plano alimentar, não passava dieta, nada. Teve até um momento que eu postava muito o que eu tinha comido no almoço, o que eu tinha comido na janta. Nossa, começou a dar muito problema. Porque as pessoas queriam comer o que eu jantava e o que eu almoçava. Eu falava, acho que isso não é legal, né, para psicológico da pessoa. E aí isso aí até eu tinha parado. Mas eu recebia muita cobrança que o pessoal, quando eu queria dar uma ajuda, falar de alguma coisa, olha, eu estudei sobre a low carb, que se você trocar isso por isso, você tem um boom no emagrecimento e tal. Aí as pessoas vinham, mas você é nutricionista? Foi isso que eu pensei. E você, aí quando eu comecei a ver que aquilo estava, porque começou a me seguir mais, eram nutricionistas daí. Quando começou a crescer muito, quando começou a crescer muito, mais nutricionistas que pessoas comuns. E aí vinha aquela As cobrança. chatas. Vinha aquela cobrança. Mas você é nutricionista para estar falando no assunto? Eu falei, gente, só tô querendo Quando ajudar, vê não tô alguém ganhando se destacar, dinheiro. né? E eu falo, não se preocupa que tá ajudando tanta gente, porque o sobrepeso é uma doença, né? Eu falo que mais do que saúde, né? Além da saúde, emocional também, porque a gente, né, que tem essa questão, a gente sabe como é que mexe com a nossa autoestima. Sim, eu até conto que quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, a Tati conhece bem a minha vida, o meu marido tem muita vida social. E assim, é toda semana, é um evento social. E o que aconteceu quando eu me toquei na questão de querer emagrecer? Eu já não estava querendo ir mais nos eventos. Eu já estava deixando meu marido ir sozinho nos eventos. Porque eu estava 30 quilos a mais, eu estava pesando quase 100 quilos. E aquelas mulheres, você sabe como são, finas, elegantes. E eu não queria ir, porque ou se eu ia, queriam tirar foto, eu ficava atrás da foto. Então eu comecei a literalmente prejudicar meu casamento, porque eu não queria mais acompanhar meu marido, eu só queria ficar em casa. Na verdade, eu não me reconhecia naquele corpo que eu estava. Então eu não conseguia sair de casa com aquele corpo que eu estava. Não é mais só uma questão de estética, mas eu não me encontrava, eu não me reconhecia. E quando eu ia nesses lugares, eu ficava muito perdida. E eu não queria mais ir. E aí foi quando eu me toquei e falei, o que eu tô fazendo, né? Uma pessoa que sempre se dedicou ao casamento, às filhas, e era eu mesmo que estava afundando tudo E como eu sempre falo, ninguém enfiava comida na minha boca. Quem colocava era tudo decisão minha. Então, quem tinha que tomar a rédea de volta, seguir ali de novo era eu. Então,
foi aí que eu dei um... Ô, Maís, e você acha que a saúde, né? Chega um momento que a saúde vira estética, né? Porque assim, e você lidou bem com as comparações? Tipo, você sofreu muitas comparações do tipo, ah, está tão melhor agora. É muito, né? Você acredita que eu cheguei a ouvir uma vez, quando eu tava com obesidade, que o que que adianta olho claro pra pessoa gorda? Imagina, É gente. muito Cheguei a ouvir cruel, isso, né? É muito Eu cheguei, cruel. o que que adianta ter o olho claro com uma pessoa gorda? E hoje você se mantém num estilo de vida saudável, contínua, porque Sim. é um caminho, falo assim, né? É um estilo de vida, não é Sim. sobre dieta. É porque assim, como eu conheci todo o processo, que eu fiquei 10 anos com a obesidade, como eu conheci aquele processo e eu consegui o emagrecimento, eu não quero nunca mais aquilo Aham. para minha vida. Então, assim, eu tive 1 ano e 4 meses muito bom para entender tudo, o que estava acontecendo tudo, e aí saber que eu não queria mais aquilo. Então, foi um processo lento, mas é esse o processo que você constrói, que você vai aprendendo com o tempo. Mas quando você falou sobre a questão da comparação, muitas vezes as pessoas falavam falavam em relação a estar casada, você está com sobrepeso, perguntavam como que era o casamento com sobrepeso, como se as pessoas tivessem o direito de querer, né? Mas Porque como a gente ouve comparações, né? Sim. Vai, nossa, olha Nossa, tá esse linda, cara. E você, ó, tá- nossa, olha aquele homem com aquela gorda. exato. Ninguém exato. fala da moça magra que tá com o gordo. Sim. Não, Assim, a proporção é muito menor. a cobrança é muito A cobrança é muito E menor. assim, toda gorda merece ter cor, né? É. Assim como você falou, né? Que você, É. quando tava sentindo. Isso quando é o que a tava- mulher, É, ela exatamente. absorve para Então, ela. quando você falou, né? Eu tava nos eventos sociais, eu já não queria mais. Uhum. Eu, quando atendia, porque eu também, pra quem não sabe, né, dos meus seguidores, eu também já fiz direito, já fiz nutrição. Nós Eu vou duas mudando, ali, eu vou mudando. Agregando. Nós temos muita coisa. Vocês aprenderam no colégio essa parte. Eu atendia no ambulatório de obesidade mórbida, Sim. que o plano de saúde criava esse projeto para, durante um ano, passar por médica, nutróloga, a nutricionista, psicóloga e um educador físico. Tinha uma academia lá dentro. Era bem interessante o projeto. Porque se em um ano ela não conseguisse perder o peso, ela iria, então, para a bariátrica, Tá. pago pelo plano de saúde. E eu escutava muito isso, as mulheres falando. Ah, meu marido me trai porque eu tô gorda. Uhum. Então, como se fosse uma justificativa para o marido trair. Alguma de vocês aqui já teve obesidade? Eu. Você já teve? Uhum. De quanto? Na verdade, bem ali no grau 1 ali. Pouquinho. Uhum. Porque assim, isso aí é muito. Quando a gente tá obesa e você tem um parceiro, o seu marido não mudou e só você mudou, toda vez que você vai em um lugar que tem mulheres magras, bonitas e chegam para conversar com seu marido, automaticamente você pensa, pronto, Você fudeu. pensava. Fudeu, porque Eu tinha agora minha autoestima muito baixa. É. Ah. Não, porque por mais que eu sei a conduta do meu esposo, eu sei da Sim, índole sim. dele, aquilo não saía. Por isso eu também não queria ir nos eventos, porque eu via aquilo me doía, eu já achava que ia virar alguma Foi o que eu coisa. falei, a mente da pessoa Exato. está doente, assim, tá machucada, Sim. né? Porque agora eu consigo ver, porque hoje pode chegar qualquer mulher para conversar com ele e eu Uhum. não me incomoda, é totalmente diferente. Eu tenho outro entendimento. Então, sim, quem está com sobrepeso e tem um relacionamento, ou que mudou, porque uma coisa é você já começar um relacionamento com Sim. o sobrepeso, uma coisa é você tá de uma forma, engordar e tá no mesmo relacionamento. E deixa eu te falar uma coisa, quando eu atendia essas mulheres, era muito interessante, porque a impressão que eu tinha é que elas não queriam emagrecer. Porque se elas emagrecessem, elas tiravam a justificativa dos maridos de estarem traindo elas. Uhum. Então, tipo assim, tá, e se eu emagrecer e ele continuar me traindo? Vai ser por quê? Então, por que ele tá me traindo? Então, não é mais por causa da minha obesidade, então é por alguma coisa minha. É Ele não porque me ama eu mais. era chata mesmo. Agora chata. É difícil aceitar que ou ele não me ama ou eu era É. chata, né? Se a gente for pensar na relação de obesidade e saúde mental, Uhum. existem muitas coisas que estão inseridas nesse contexto. Sim, Né? sim. Então, desde, por exemplo, né, a questão do amor próprio, da prioridade, das escolhas, da Uhum. autoestima. Então, a partir do momento que você está obesa, isso também é para você uma justificativa Uhum. para ficar difícil sair desse lugar. Uhum. Então, é óbvio que ninguém quer ser obeso, Sim. né?
a gente vê a obesidade como uma doença, isso tem que Sim. ficar claro. Mas a partir do momento que você tá obeso, sair dali vai requerer muita coisa. Sim. Como que você acabou de falar, uma Sim. mudança total no seu estilo Sim. de vida, Sim. né? Então vai exigir muito esforço, muita dedicação, e nem sempre a gente tá pronta para essas atitudes. Sim. Então, esse fato que a Tati colocou é como se fosse uma desculpa, Uhum. tá? Para outras coisas que a gente faz com muitas coisas na vida, né? A gente usa vou usar um termo um pouco grosseiro, mas a gente usa de muleta muitas coisas na vida. Sim. Né? Então a gente fala, uma colega tem uma lesão de joelho e ela tá obesa porque esse joelho não ajuda ela em nada, ela não consegue se recuperar. Eu falava essa semana sobre isso com uma paciente. Uhum. Ela consegue outras formas de emagrecer que não sejam através de exercício de impacto no joelho. Sim. Mas como a obesidade vem com uma doença, ela é usada como muleta em Como muitos desculpa. aspectos, mas a gente também tem que jogar aberto, que para sair desse lugar que você estava Uhum. e entrar numa mudança muito grande e quase que radical, Sim. mesmo que progressiva, do estilo de vida, Uhum. exige bastante coisa Mas de saúde vocês mental. também já tiveram, eu e a Angélica já, porque a gente viveu esse momento juntas. A gente já teve uma fase que, nossa, a nossa vida era fazer dieta e correr e fazer muito exercício. A nossa preocupação de vida é essa. Aí depois a gente chegou num certo momento, você na época da faculdade, eu em uma outra época, de Sim. tipo, nossa, eu não tô preocupada com isso agora. Eu não tô Uhum. querendo fazer dieta, eu não tô querendo fazer. Eu vejo assim que hoje eu era muito mais nova, hoje eu tenho 40 anos, lá com os meus 20 e poucos, 28, que seja, 20, 30. Uhum. Então eu penso que hoje eu até falo, nossa, se eu tivesse começado a fazer musculação e ter músculo, porque eu só pensava em ser magra. Uhum. Não importa como. Eu queria ser magra. Eu queria Isso é correr fino. 20 quilômetros Isso. por dia, porque eu queria ser magra. Uhum. Peso de Mas- balança, Mas né, eu tinha 20 anos, eu não me tinha essa preocupação que eu tenho hoje, que eu quero ter músculo, que na minha velhice eu quero conseguir ficar em pé, Uhum. sabe? Uhum. Então, assim, você acha também que a gente, até pra vocês, que a gente passa por fases? A Tati não, a Tati sempre passou pela fase de querer ser magra. Depois eu falo, deixa a convidada responder, eu quero falar sobre isso. Você teve alguma fase, mas... Não é, Eu tô mas medo você do que ela vai concorda? responder. Você concorda que a Ah. Tati também, ela sempre quer ser magra, não importa. Sempre, é. Porque assim, você também teve alguma fase que você fala assim, ai, hoje eu já não tenho mais essa de relaxar total, porque eu tenho medo de não conseguir voltar. Uhum. Mas assim, você já passou por essa fase de, nossa, tô de saco cheio de ficar pensando em... Então, quando eu atendo em clínica hoje também, né, atendo as minhas pacientes, e eu sempre coloco para elas o seguinte, que enquanto elas olharam o emagrecimento só pelo lado de ter definição, ter estética, ou é por causa do meu marido, ou é porque minha cunhada falou, ou por esses fatores, esse emagrecimento não vai ser duradouro. Elas só vão encontrar o emagrecimento definitivo e, assim, satisfatório para elas, porque cada emagrecimento é um. O meu emagrecimento, para mim, foi bom, mas talvez para você não seja, os 30 Uhum. quilos, para o outro precisa 40, o outro precisa 20. Só vai ser definitivo quando ela entender que a prioridade é ela, a saúde dela. Independente do que seja, se é Qualidade uma de vida, bumbum né? em pé, se é uma cintura mais fina, mas é ela estar bem com ela e ela ter o controle da própria vida dela. Porque as pessoas que chegam na clínica para mim, chegam assim, mas sabe o que é, doutor? Eu cuido do meu marido, eu cuido dos meus filhos, tem a minha mãe, tem não sei o quê. Falei, muito bem, você está cuidando de todo mundo. E quem que vai cuidar daí de você? Porque você tem que estar bem para poder cuidar daqueles que você ama. E foi isso que acordou em mim. Porque o meu principal objetivo, a Tati sabe muito bem, eu fiz faculdade tudo, mas eu queria ser mãe, eu queria ser dona de casa, eu queria cuidar de todo mundo. Só que aquilo lá eu fui me perdendo, né? Eu me perdi de mim, eu era todo mundo, mas não era eu. Foi que eu me perdi. Quando eu falei assim, epa, mas e aí? Daqui 10 anos eu com esse peso aqui, não vou conseguir cuidar de mais ninguém. Quando eu entendi o quanto eu tinha que estar bem para poder amar todo mundo do jeito que eu gosto de amar, foi que então o emagrecimento foi acontecendo e nunca mais eu voltei para trás. Porque a gente tem que ter o foco, sim, a estética é maravilhosa. Claro, não vamos É ser maravilhoso. hipócrita, né? Não, a estética é maravilhosa, você tem autoestima, você é empoderada, a Você colocar estética uma roupa abre e ficar portas. bem, né? Sim, é o seu posicionamento, a sua Uhum. estética abre portas. Você não vai conseguir trabalhar num lugar, numa clínica, se você não tiver uma boa imagem. Tudo isso. Mas a questão da saúde, para você poder cuidar de todo mundo, trabalhar dessa estética, desse autocuidado, é o principal. Então tem que focar nisso, tem que focar em você. É. Você falou que você cozinha, né? Que você faz as Sim. suas... Tá, você não respondeu.
Inclusive você pulou a Angélica também. Não, é que na verdade essa coisa que eu perguntei pra ela não tá no meu script. Parece até, mas que você viu um post no Instagram que eu fiz hoje antes de vir pra cá, né? A minha personal fez um antes e um depois aleatório sobre um desempenho na academia, eu escrevi isso. Por quê? Porque vocês sabiam que as fases que eu estive mais gordinha na minha vida foram as fases que eu tinha que estar mais forte. Então é tão simbólico, sim. mas eu faço análise. E na minha análise eu discuti muito isso com a minha psicanalista. E ela falava, o sentimento que eu tenho é que você precisa estar forte, literalmente. Então foram as fases mais difíceis da minha vida, que eu vou dar exemplos aqui. Quando minha mãe morreu, eu engordei 10 quilos num tempo muito rápido. Né? Depois fiz todo um processo de emagrecimento com atividade física, mas sempre focado no peso da balança, uma outra cultura, um outro momento de vida. E depois, quando eu me divorciei, eu engordei de novo. Então, eu já fiz essa leitura sobre essa minha relação com a comida, com a balança, e eu postei isso hoje. Coloquei, foi esquisito aos 39 anos postar um antes e um depois na academia, mas isso diz sobre as minhas escolhas, sobre me colocar como prioridade, porque eu percebo que eu cuido muito melhor dos meus pacientes, do meu filho, da minha vida, quando eu estou melhor comigo. Porque quando eu engordo, eu tô sempre com aquela sensação assim, ai, quer saber? Que se dane. Que se dane. Que se dane. Então, é esse conceito de não me importo que me faz subir na balança. E, na verdade, depois eu termino sempre no fundo do poço. Porque, além de ferrada emocionalmente, eu tô gorda, que pra mim eu admito. É algo muito difícil de lidar. Então, eu cresci ainda, eu sou de uma geração anterior de vocês duas, né? A gente até uma vez falou isso, porque nós somos a geração da balança. A gente cresceu com Xuxa e Paquitas, que foi inclusive uma polêmica que foi falada no documentário delas, sobre da magreza, que a Marlene Matos ficava falando dela, magreza. Então a gente cresceu nessa ditadura da magreza. E os meus pais, a Carol já falou que minha mãe era... Os meus pais, minha mãe, ela uma semana, acho que eu nunca te contei isso. A minha mãe não comia doce pra não engordar. Aliás, minha mãe não comia pra não engordar. E aí, umas semanas ela morreu, era Dia das Mães. E ela falou pra mim, ela tava bem fraquinha, ela falou pra mim e pra Michelle, faz um brigadeiro de colher pra mim, porque a vida inteira eu vi vocês fazendo brigadeiro de colher na TPM, e eu sempre morri de vontade de saber o gosto do brigadeiro de colher E quente. como essas coisas marcam a gente, né? A minha mãe também era doida por dieta, e a minha mãe sempre teve, né? A família da minha mãe era obesa, mas a minha mãe sempre teve meu corpo, pernão, bundão. Não era mas sempre assim, sem comer nada. E a minha mãe tinha uma doença autoimune e teve cirrose autoimune. Então a minha mãe perdeu toda a massa, ela ficou pele e osso, pele e osso. E eu lembro assim, a minha mãe, gente, a minha última briga com a minha mãe foi porque minha mãe queria comer, sabe o quê? Mortadela da Mônica. Puro sal. Porque ela não comia, porque ela não engordava. E aí o último banho que eu fui ajudar ela a tomar banho, ela olhou pra mim e falou assim, filha, olha pra mim. Eu lembro dela falar assim, a vida inteira eu quis ser magra. E olha pra mim, eu tô pele e osso. Tipo assim, eu perdi o meu sentido da vida. Ela falou, eu não posso comer uma pizza. Ela falou, então não faz isso com você, não. Eu sei que eu fiz isso com você a vida inteira. Mas não faz isso com você. Porque minha mãe era muito ruim comigo. Do tipo, eu ia na minha tia, tinha bolacha de rechear na minha casa. Imagina, não tinha. Na minha casa porque a minha mãe botou na minha cabeça que eu não lembro de eu não ter a sensação de que eu era gorda. Porque eu sempre fui pernuda. E as minhas primas eram todas aquelas magrelas. Então eu era pernudinha de cabelo cacheado e elas tudo cabelo liso, magra. Então eu era a gorda, a diferente. E eu chegava na minha tia e comia passatempo. Minha tia falava, ela tá de férias. Minha mãe falava, eu quero ver. Depois vai voltar pro balé. Gente, eu tinha assim uns 5, 6 anos, e eu lembro. Mas como que você lida com isso? Mas com essas histórias no seu dia a dia de trabalho? Então, quando você estava contando sobre a questão dos problemas que você passou, eu sempre costumo falar para as pacientes assim, que o nosso corpo, ele carrega uma história. Ele não carrega só aquilo que você come e aquilo que você perde no treino. O corpo, ele carrega uma história. Então, você também tem que respeitar isso, né? Essa história. Por exemplo, meus pais se separaram eu tinha 15 anos, então aquela imagem de casinha perfeita, tudo tinha ido por terra abaixo, eu sempre fui muito questão de família. Eu tive minha filha prematura, que teve que ficar na incubadora. Então a gente vai carregando uma história no corpo, e a gente tem que respeitar tudo isso também. Só que a gente tem que entender que esse corpo que carrega essa história, ele tem que estar forte para carregar outras que virão, né?
Então não acaba por ali. Por exemplo, hoje eu tenho minhas filhas já estão grandes, mas os problemas parecem serem maiores quando tem, né? Não é aquele problema da incubadora, mas são outros maiores. E aí, como que eu vou lidar com isso se eu não estiver bem? Então, a gente carrega, assim, uma história, chega um momento que você acorda para aquilo, entende toda aquela história que aconteceu com você, se perdoa pelo que você fez, e dali para frente você entende que é uma nova história, mas que você vai realmente transformar para que você possa amar, para que você possa cuidar. Então, eu sempre trago para elas dessa forma, respeitando cada história, cada problema que passou, né? Perfeito, É. maravilhoso. Que bom, e espero que o nosso corpo tenha essa capacidade É. sempre de se Sim. regenerar e recomeçar, É, né? e tem, né? Você comentou aqui numa resposta com a Tati que você tem um marido Sim, que aí tem uma vida social bem ativa. bem ativo. Isso. E de certa forma, então, nessa vida social ativa, vocês estão sempre envolvidos em eventos e com Uhum. outras pessoas, Sim. né? Com empresários. Eu sei também que no seu Instagram, muitas vezes, o couro come lá no que diz respeito a alguns alimentos. Inclusive adoçante. É bastante polêmico. Polêmico. Hum, Então, vamos lá. tá. Como que você lida com isso? Porque com certeza no meio desses eventos, entre essas pessoas, existem produtores de adoçante, talvez. Sim. Você estava falando da questão do adoçante, mas eu estava lembrando de outra coisa que eu fui até cobrada. Eu ensino picolés. Ai, tem outra amiga. E eu fui cobrada pelo dono do picolé. Eu falei, meu querido, em vez de eu ficar cobrando, por que você não patrocina? Né? Mas sabe que o do adoçante me patrocinava enquanto eu era nutricionista? Então, Os cursos, tudo. é complicado, porque você sabe que também a gente, como nutricionista, não pode também estar muito filiado a É. uma marca, né? Mas assim, sim, eu tenho esse caso, eu faço muita divulgação, eu falo muito no Instagram, né? Tô exposta lá todo o tempo. E esse pessoal me segue, sim. E sou cobrado. Falo assim, mas você não pode ajudar, porque a gente... Falo, não, mas a gente tem que falar o que é, né? Uhum. Essa questão do sorvete, ensino você fazer uns para ajudar na dieta. Você bate lá o leite vegetal com whey, coloca a frutinha na forma de sorvete, deixa lá. Então, isso quebra um galho para você no calor, Sim. né? Para dieta. E eu acho que teve um vídeo meu que viralizou desses picolés. E aí o dono da empresa de picolé pegou e veio e falou assim, nós vamos fazer um cancelamento, vamos fazer... Ele falou de verdade que eu Brincando, tava brincadeira. não sei. Imagina a Eu acho que plateia. é sério. Mas eu acho um assunto legal. Você já foi cancelada no sentido de já houve alguma campanha nesse sentido? Já teve medo de ser cancelada, mas... Já, eu tive medo. Quer ver? Esses dias mesmo eu postei não muito referente, era referente à nutrição, mas tinha a ver com política. E aí eu tive que apagar. Tive que política apagar porque o negócio veio feio pra cima. E aí, ainda mais também pela questão do meu marido, também não pode, eu esqueço dele. Que ele é Quando eu vi político, o na verdade. Não, ele não pode ser político, né? Ele tem que ser apartidário. Sim. Então, por isso mesmo que eu não posso me manifestar. Então, é bem isso. Perfeito. Não, pode perguntar. Mais sobre adoçante, você quer perguntar? Não, ótimo. Eu queria perguntar, eu ia falar que você comentou que você começou esse processo cozinhando, que você fazia trocas. Você sempre Uhum. gostou de cozinhar ou começou aí? Não, sempre, Você sempre. sempre gostou. Desde adolescente, em casa, eu inventava receitas, tudo. E aí, quando eu casei, acho que uma das coisas que me fizeram engordar também era isso. Eu tinha muito capricho em colocar mesa posta, em fazer Aham. almoço bem completo, jantar. Aí tinha as meninas, eu fazia lanche da tarde, bolo. Sempre gostei. E essas aí eu trocas tive da que... dieta, todo mundo comia ou você fazia o seu Não, separadinho? só eu. É. Então... Porque eu nunca gostei de cozinhar, mas as coisas da dieta eu fazia porque meu ex-marido cozinhava. Então, só que sim. ninguém. Às vezes eles comiam o que eu fazia, mas até É. hoje, o meu filho, quando fica comigo, ele fala: ai, aqui só tem coisa de gente magra. É um Eu preconceito. falei, filho, lá na casa do seu pai você se esbanja. Na sua dieta, você fez comida para Nossa! os seus filhos, o seu marido, e É. você fez a comida da Pra sua mim, dieta separar. e conseguiu. Foi muito. assim, foi assim. Quando eu comecei, eu chamei todos para conversar e falei assim, seguinte, eu gosto de fazer, gosto de preparar, mas eu vou precisar da ajuda de vocês, porque agora eu quero fazer definitivo. Então eu vou preparar as coisas. Por exemplo, o bolo, elas eram pequenas ainda. Tinha bolo todo dia em casa. Falei, então agora, por alguns meses, não vai ter mais bolo em casa. Aí eu falei, pai, quando elas quiserem comer bolo, você vai com elas numa padaria, come um pedaço de bolo e voltam para casa. Então, por aquele tempo, eles me ajudaram. Tipo,
Ah, vai pedir pizza, vai pedir. Então eles não pediam, eles iam comer, Ah, tá? Então eles me apoiaram muito. interessante Porque é isso. importante. Sim, foi Estratégia 3 legal. meses. É, porque também, né, gente? Já Mas é acabaram. Mas no começo é muito difícil. Mas eu percebi isso também, que eu tinha que me adaptar. É. Porque a vida de todo mundo, se você for querer emagrecer, querendo que todo mundo mude com você, não vai acontecer. Você não vai. Quem tem que emagrecer é você. A sua família não tem que emagrecer. Então é você que tem que levar isso aí. E aí eles voltaram a pedir, e aí eu ia fazendo, por exemplo, quando eles pediam hambúrguer, eu tenho um hambúrguer que eu faço em casa. Então até chegar o aplicativo, eu já estava preparando o meu. Sentava todo mundo em família e comia. As pizzas, eu faço a pizza low carb. E eu tinha as massinhas congeladas. Então, até eles pedirem chegar, descongelava a minha montada. Sentávamos todos juntos e comia. Então, eu nunca deixei. Eu sempre preparei almoço, jantar, lanche. Então, era sempre, tinha o meu e tinha o Eu lembro deles. uma vez que eu tava que você fez um bolo, eu fiquei com tanta vontade de comer, você fez e mandou pra mim, lembra? Lembro. Um bolo de É. chocolate, gente. Porque era bonito, ela, Sim. ela é caprichosa, né? Eu testava muito, né? Várias receitas eu joguei fora. Mas, É né, porque a low carb é complicado É. essas receitas. É Né? Se você não que souber fazer, fica elas aquela... eram novinhas, não se interessavam, mas depois que elas começaram a ficar mais mocinhas, a minha mais velha, por exemplo, tinha engordado, ela fez vestibular para medicina e ela engordou muito no cursinho, 22 quilos. E aí ela também, daí ela começou a se interessar para poder emagrecer, ela perdeu os 22 quilos, que aí ela também entrou dentro do meu ritmo lá e ela emagreceu e não voltou a engordar também. Mas e quando você vai nos eventos, né? Você mesmo falou que você ia muitos Uhum. eventos. Nos eventos, quando viaja, como é que você faz pra manter a Então, rotina? Hoje é tranquilo, né? Porque hoje eu tenho já um hábito, eu faço as escolhas, aquilo que antigamente para mim era muito gostoso não me incomoda mais, eu sou super bem. Mas no começo que eu tinha que ir, era bem complicado. E aí, como eu seguia a linha da low carb, é muito fácil, porque essas mesas, tem mesas de frios, né? É. Aham. Então tem lá os queijos, tem os frios, tem as castanhas. Eu só não pegava o pão, não pegava. O mais gostoso, É. o pãozinho, a torradinha. Até hoje eu não pego pão. Ai, eu adoro, Eu- gente. Aí Eu adoro. Nossa, também. eu acho que a vida inteira eu cresci que eu não podia comer pão. Então, assim, gente, nossa, eu sempre colocava assim, quando eu via aquele buffet muito bonito, sempre pensava assim, isso aqui vai me afastar do meu objetivo ou vai me aproximar do Olha. meu objetivo? Então aí eu E você ia tava sempre de nas olho nas escolhas. mulheres também, né? Aham. Tava lá aquele mundo E as de mulheres de mulher. olho em mim. E aí era assim, então eu sempre tinha. E porque não adiantava eu falar assim, não, eu vou cuidar e no evento eu vou comer à vontade. Não dava. Eu tinha de sexta, de sábado, tinha na quinta, aí no domingo tinha um almoço. não dá pra ficar abrindo E exceções, viagem, né? como é que vai fazer com as viagens? Também, aí é a mesma coisa, não precisava levar lanches nem nada, mas assim, você tendo no café da manhã um omelete, tendo ali, você consegue lidar com isso. Também sempre viajei bastante Sim. e nada de lá para cá, nada me tirou. Treino, viajo, levo roupa de academia, treino, porque é outra coisa que eu fiz, quando eu resolvi mudar, eu fiz um propósito comigo mesmo. Todo dia que eu acordar com vida, eu me mexo, eu me movimento, eu faço atividade física. Seja uma volta no parque, seja ir para academia. Então, quando eu viajo, eu vou para academia. Quando eu estou no aeroporto e passou 24 horas, eu fico caminhando dentro do aeroporto para bater a meta. O meu marido fala louca, filma louca, ele vê. Mas foi um propósito que eu coloquei comigo, sabe? Assim, era tipo assim, eu vou ter isso na minha meta e vou. Então, de lá para cá, vai fazer 8 anos agora em novembro. Eu nunca pulei um dia. Tem ano novo, tem Natal. Eu Meu nunca pulei um Deus. dia. Segunda. Hoje eu não estava muito disposta, eu cuidei um pouco resfriada. E o meu treino é às 8. E aí eu peguei e não fui. Mas não teve jeito. Deu uma horinha na minha agenda, era 10h30 da manhã, eu fui pra academia. Mas eu vou colocar você numa saia justa. Ah, vai lá. Pra gente ser saudável, então, ou magras, não sei. Nós que vamos decidir aqui. Eu preciso ser extremista nesse sentido, exercício físico todos os dias e marmita em festas e eventos? Marmita Não. de ovo? Não, você precisa ser comprometido. Você tem que entender que não é brincadeira. Não adianta você viver de exceção, né? Não vai rolar. O extremo, o que seria extremo? Seria você cortar tudo pro resto da vida? Não. Mas se você tem um objetivo, você vai ter que sim fazer algumas restrições até você chegar naquele objetivo. Chegou naquele objetivo, aí você administra. Por exemplo, como as meninas sabem, eu tenho esse negócio de ter que ser magra. E eu viajo muito. Agora eu viajo uma vez por mês, né?
E eu continuo fazendo a mesma. É que eu não tenho mais aquela vida restritiva que eu tinha antes. Eu também fazia treino um monte, igual vocês falaram, né? A gente Não, corria quase junto. não corria, não. Corria um monte. Eu já não tenho mais esse mesmo pique. Mas a dieta eu continuo fazendo mesmo viajando. E, inclusive, quando eu vou fazer os roteiros de viagem, as pessoas sempre falam assim: onde eu vou comer? Aí se tem alergia alimentar, eu já procuro para as pessoas onde tem alergia alimentar. Então, onde fica o Holy Food, se a pessoa faz dieta. A gente consegue achar, especialmente nos Estados Unidos, né? Sim. A gente consegue achar Sim. comida de dieta. Você faz isso, então você se organiza quando chega no Sim, país sim, também. quando eu fui para os Estados Unidos, eu era doida para conhecer O Whole Foods? E aí as meninas minhas filhas colocaram no roteiro. Hoje o mundo tá muito em favor da dieta, né? Hoje, onde você Hoje tem muita vai... informação, né? Hoje as pessoas estão mais saudáveis. Sim. Eu cheguei no hotel... E opção, né? Eu fui semana passada pro... Meu marido tinha compromisso lá em Curitiba, e ele foi pro compromisso e eu fiquei no hotel. Daí eu fui tomar café da manhã, e eu falei assim pra moça lá, não tinha ovos... Eu não gosto dos ovos mexidos do café da manhã, eu gosto que faz o omelete. E aí eu falei pra moça, você pode fazer um omelete? Ela, tá, como que é? Com 2 ovos? Eu falei, não, você faz com 2 ovos e 3 claras. A mulher me olhou assim, né? Tá, mais alguma coisa? Daí ela foi lá, daí a pouco voltou a nutricionista do hotel. Oi, tudo bem? Tudo bom? Eu sou nutricionista, a senhora tem alguma restrição? A senhora tem alguma coisa? Porque a senhora pediu um omelete diferente. Então eles têm essa preocupação. Eu nem pedi para chamar, não falei que tinha restrição, nada. Mas eles têm essa preocupação. Já tá todo mundo mais preparado, então, né? aonde você for no mundo, você vai encontrar, você vai conseguir fazer. Mas você falando sobre isso, sobre a questão da viagem, a gente, quando toma essa decisão de mudar, eu não falo assim nessa questão de ser extremo, mas você começa a valorizar algumas conquistas que você teve, sabe? Por exemplo, eu perdi os 30 quilos, a minha massa magra praticamente quase que dobrou da época que eu comecei, porque hoje eu faço dieta e treino para ganho de massa. Então, eu vivo uma evolução, eu sempre vivo me desafiando. Então, assim, para mim não é restrição, para mim é liberdade. Eu não tinha liberdade quando eu era obesa, porque eu queria falar não para as coisas e não conseguia. Então eu era presa naquilo. Hoje eu tenho liberdade, as pessoas não conseguem entender isso, né? Eles acham que eu sou presa. Porque eu falo, ela não come isso, ela não come aquilo. Não, mas eu tenho a liberdade de falar o não, porque eu falo e eu sei pro que eu quero e eu consigo. E antes eu não conseguia. Então eu era presa. Hoje eu estou livre. Eu tô percebendo em toda a sua fala que isso tem muito sobre paixão, sobre amor. Você ama a vida que você leva hoje. E a minha pergunta foi intencionalmente, né? Instigativa, assim. Por quê? Porque quando a gente fala em dieta hoje, a gente associa muito isso a restringir-se. Então, dieta é igual a restrição. Não é isso. Você tá dizendo pra gente, não, para lá não é isso, né? Quer dizer que eu faço melhores escolhas e não tenho vínculos tóxicos com certos alimentos. Mas você vê que a fala dela, e eu tô aqui, tô escutando ela e tô pensando. Eu acho que a gente já chegou nessa fase, porque a gente compartilha disso várias vezes. Não é, já falamos aqui várias vezes, não é sobre dieta, é sobre estilo de vida. Então, assim, a minha cabeça, a sua também, já mudou, porque antes eu fazia uma dieta do tipo, quero estar magra em tal época do ano. Daqui 20 dias. Hoje eu já acordo na segunda, o que a gente fala? Meu Deus, esse fim de semana bebemos demais, o meu corpo não tô respondendo, porque hoje, não sei se é a idade, não sei se é a maturidade, não sei também se é os efeitos que a gente sente mais. Eu me sinto extremamente indisposta se eu como mal. Então, assim, né? A minha disposição para treinar, a minha disposição para trabalhar, concentração, intestino, tudo. Então, eu acho que é isso. É uma escolha de saber aquilo que me faz bem. Tanto que quando a gente viaja, o que a gente fala? Ao invés de eu chegar em casa pra fazer minha rotina, comer direito, beber água. Tipo, porque você sai um pouquinho, o corpo já sente. Essa questão da viagem, porque... mas aí que nem a Tati falou que ela se cuida na viagem também, porque você fica mais disposta. Sim. Não é? Quando você começa a abrir, comer tudo, até a viagem começa a... Eu lembro quando eu estava com obesidade, que eu viajei, eu fui com um cruzeiro, e eu comia de tudo. Nossa, mas eu me estraguei, eu acho que umas 3 ou 4 vezes, que eu passei mal, porque eu tinha comido demais, e aí no outro dia eu não... Hoje eu não troco a vida que eu tenho. Então, assim, se for chamar de restrição, eu prefiro viver nessa restrição, mas eu vivo melhor, aproveito muito mais, acompanho tudo, do que da forma que eu vivia antes. Inclusive a parte do exercício, né? Porque todas aqui gostamos de fazer exercício. As pessoas falam pra mim, mas você vai na academia de domingo, né? Sábado. Gente, pra mim não é uma dificuldade. Eu me sinto bem na hora que eu acabo, né? Então, assim, não é mais, né? Não é mais uma dificuldade. Já foi. Então, assim, mas ciente que, de certa forma, hoje essa é a sua fala, maravilhosa, por sinal.
Você já foi colocada ou já se colocou em alguma saia justa? Hum. Em algum momento ou lugar social que de repente comentaram que o que você colocou no prato era diferente da imagem que você vendia no Instagram? Não, isso ninguém vai me pegar, porque Tadinha. não acontece. É porque, assim, desculpa, Tati, eu acabo vivendo realmente o que eu falo. Mas sabe uma coisa que me incomoda muito? É que as pessoas, elas não querem sentar perto de mim. É diferente. Eu sinto muito isso, Pra que entendeu? ela Ela também. vive, né? Tipo, Quando eu já tinha conseguido emagrecer e aí eu sempre cuidei da minha alimentação, eu tenho uma família italiana e a gente festa muito, as minhas tias. Então é assim, é dia da pamonha, é dia do não sei o que quê, delícia. e tem o família almoço. italiana é maravilhosa. Come, fala alto, e come, come. Aí eu sei que a gente está servindo, por exemplo, ninguém tem os lugares ainda. E aí eu sento. Na hora que eu vejo, todo mundo vê na minha mesa, bate e volta. Juro, eu sofri preconceito quando eu tava obesa e sofri agora? preconceito Eu tô porque ninguém magra quer porque é sentar. nutricionista. Isso. E aí piorou quando eu me tornei nutricionista. Porque as pessoas não querem. E nos eventos acontece bem isso. Não porque agora eu já tenho um ciclo assim mais íntimo de algumas pessoas. Mas eu lembro muito no começo, as pessoas não queriam, porque elas chegam com o prato perto de mim e elas acham que eu só vou ficar contando caloria do prato. Como vocês acham que nutricionista sabe caloria de comida. E acham que eu vou ficar reparando e falando, e eu tô nem aí, tô ali comendo mesmo. Repara ou não repara? Não. A gente já faz isso o dia inteiro durante a semana. Eu não não- reparava também, não. É, Não não. reparava. Não, então assim, é pelo contrário, eu sinto mais assim, o preconceito das pessoas e não querer ficar perto de quem come Sim, saudável, você sim. entendeu? Eu tava comentando, acho que com ela, sobre a questão do vinho, né? Que eu não bebo bebida alcoólica. E eu fazia parte de uma confraria do beach. Eu jogava beach tênis, e aí, por causa da correria, eu tive que sair. Amo as meninas do beach, são minhas amigas. Só que a confraria era com vinho. E eu nunca bebi. E elas ficavam assim, nós vamos te converter. Nós vamos te converter. Eu falei, não, gente, a minha sorte é que eu brinco do mesmo jeito bebendo. Mas e é assim, eu falei, elas vão acabar me excluindo, porque eu já estava com medo, porque eu não bebo daí. Mas como eu acabo brincando, nunca fico reparando também, mas eu sinto que elas ficavam meio assim, né? Nossa, nós estamos bebendo demais, né? Porque a Maísa não bebe nada. É. E eu falei assim, eu acho que elas deram graças a Deus que eu saí da confraria do Beach. Pessoas livres. É, Vamos lá, Maís. A gente vê, né, muito aí na internet, na TV, um movimento das mulheres, de mulheres que são, né, artistas, influencers obesas, que fazem esse movimento de aceitação, né? de normalizar. De normalizar a obesidade, que eu acho que, né, na minha opinião, é uma doença que acho que não deve ser normalizada. Sim, E temos aí Thaís Carla, sim. né, que recentemente ela batia o pé de que ela era feliz, de que o marido amava ela. Não duvido que amasse, mas ela era uma dançarina muito obesa. Não sei que grau, porque eu não entendo, mas assim, vocês, como nutricionistas, podem falar. Obesa mórbida. Obesa mórbida. E ela, recentemente, fez a cirurgia bariátrica, Sim. né? Então, ela tem falado muito que é por questões de saúde. Mas e aí, o que você acha? Então, quando eu via... Você acha que alguém é feliz gorda? Quando eu vi os vídeos da Thaís Carlos, que eu não conhecia, quem me mostrou foi minha filha adolescente, que mostrou sobre ela. E eu tenho essa minha filha que está agora com 17 anos, ela não é magra, mas ela também não é gorda. Mas ela tem que sempre cuidar do peso, vive brigando com o peso. E aí essa mulher, essa artista, não sei por que ela é artista, mas enfim. Ela dança. Ela é gorda e dança. Então, aí ela mostrava aquilo como normal, que era legal, que ela tinha saúde para dançar, que ela tinha saúde para isso, que ela tinha. Só que assim, uma coisa é você estar vendo ela e separar, você vê a inteligência que você tem e separar. Agora, e os adolescentes? E as meninas adolescentes que estão na fase de mudar o corpo, que estão na fase de aceitação? Eu tive 2 adolescentes em casa, então eu sei, menina, adolescente, tem 1000 piras na cabeça, sabe? E se a gente não segurar, não alinhar ali, elas meio que se perdem no caminho. Agora, você imagina essas meninas adolescentes que não sabem, ou que estão engordando, e ficava vendo, legal. Normal. Se eu for ser igual uma Thaís Carla, famosona igual ela, eu vou comer de tudo. Só que a obesidade é uma doença. Sim. A obesidade, ela traz consigo as doenças metabólicas, diabetes, hipertensão, Aumento de risco cardiovascular tudo. gigante. Então, não é Inclusive de brincadeira. câncer, né? Câncer Ela de estava mama, brincando com a saúde de quem a seguia. Então, eu até falei para minha filha, falei, pode bloquear, não vai, não, mas
Eu falei, olha, isso tinha que acabar, porque ela normalizava de uma forma. Ela processou pessoas que criticavam ela. Que pessoas E- até que falavam da questão da saúde, ela processou. Sim, ela processava, que pessoas que queriam falar sobre o caso dela e tal. Enfim, ela fez a bariátrica. Eu parabenizo a atitude dela ter feito e ter postado. Graças a Deus que ela fez. E aí, para esses jovens que acompanhavam, pelo menos entender. Tá vendo? A brincadeira acabou. A né? Jojo Ela brincou Todinho até onde também, dava. né? Jojo Jojo Todinho Todinho também sempre fez Sim. muita apologia à Eu- obesidade. Eu acho o seguinte, a pessoa, ela é obesa e ela se amar, sabendo que ela está doente, que ela precisa melhorar, é uma Isso. coisa. Agora, Não, ela não precisa ser depressiva porque ela está doente. sim. Então, eu acredito assim, vamos supor, estou obesa. Eu me amo, eu entendo que é um momento, ou que e outra coisa, tem o biotipo também. Né? Eu Uma ia Jojo- falar Uma isso. Jojo Todinho nunca vai ser magrela. Amiga, é o que eu falo. Eu, por muitos anos, eu era infeliz porque eu falava. Meu sonho era fazer uma lipo na perna. Porque eu falava, não, o dia que eu fizer uma lipo, meu sonho era limpar Você minha tem perna. lipedema, amiga? Não, É, mas pode o meu, lipedema. mas o meu, eu sempre tive pernão, mas a Uhum. família da minha mãe é pernuda. E eu demorei para entender que o meu corpo era esse, que por mais magra que eu ficasse, eu sempre ia ter a cintura fina, a perna grossa, Sim. proporcionalmente ia ser assim. Então não adianta eu querer ser uma Grazi Sim, Massafera, Exatamente. que eu não vou ter. A gente tem que respeitar o nosso biotipo. E a gente também tem que se amar em qualquer situação. Agora, não dá para romantizar Não uma dá. doença Né, exato. cadastrada no OMS, né? Isso. É. E de verdade, vocês conhecem alguma gordinha Eu ia falar isso. que se ama? Porque todas as pacientes que eu tenho, amigas que eu tenho que estão acima do Todo peso, mundo quer emagrecer. todo mundo quer emagrecer. Não, elas vivem vamos dizer, uma carapuça, né? Falar É uma máscara. que tá tudo bem, que tá, acho que não ser tão atingida, né? Como já Sim. são. Mas que vive bem, não Eu vive. não vi. Não vive nem pela saúde, vive pelo medo da morte a qualquer momento, vive com medo da doença a qualquer momento, sem contar a questão da estética, que a gente já falou aí, a questão de marido, de Uhum. Outra, de você colocar uma roupa, né? posicionamento. Ficar bem em uma roupa e provar uma roupa numa loja, gente. Sim. É, Não. Eu acho que talvez a gente vai ser criticada Pode Eu da acho que vai ser forma como a cancelada, né? gente tá colocando essa situação. Só que, Maíse, desde o dia 1, a Hum. gente tem optado por falar abertamente sobre as coisas. Falamos abertamente no episódio passado sobre sexo Uhum. e todas as suas faces do prazer Sim, e não só da procriação. E sim. pensando numa lógica óbvia, né? De como a obesidade é uma doença que, como você citou, como a Tati citou e como nós sabemos, traz muitos riscos. Sim. E que nós, como mulheres, normalmente estamos próximas de outras mulheres que estão acima do peso se queixando, seria uma hipocrisia trazer para o podcast hoje essa ideia de que eu sou gorda e tá tudo bem. Uhum. Normalmente não é assim que se apresenta essa doença, né? Não. Sim, exatamente. Essa questão de falar, né? Eu como que eu quero, eu sou feliz assim. Ela tem um limite, né? Ela Aham. chega num limite que daí a pessoa pode até ser por um tempo. Eu não troco a felicidade de comer aquilo por causa de um corpo. Mas aí a sua felicidade está naquilo, né? Está na comida. Sim. Eu, por exemplo, eu tenho prazeres em muitas outras coisas, em viajar, em sair com meu marido, em sair com as minhas filhas. O dia que você só vê o prazer na comida, é que realmente o seu problema daí também não é só obesidade, É né? patológico. Já é psicológico também. Com É certeza. a muleta que nós falamos no começo. Exato. Vamos mudar agora, Maíse por Maíse. Eu acho De frente lindo. com Tati. Ai, ai, ai. Eu acho lindo, comentei antes da gente entrar, né, que a Aham. gente estava num evento juntas no sábado, Sim. que eu acho muito legal o seu casamento com o Mohamed. Sempre achei que eu conheci vocês Vai das viver lá em casa, solteiras. amiga. É isso que eu quero comentar. Então vamos lá. Ai, Mohamed, me perdoa. A gente tá casada. O Mohamed não assista agora. Não, Olha, por beijo, tá, favor, querido? Boa noite. Você tá cancelada. Então, pode parar de assistir. São 25 anos juntos, certo? 25. E Qual- 4 anos e meio de namoro. Então, Ai, eu comecei com ele com 18 anos. né? Tá, qual o segredo? Vassourada na cabeça assim que acorda? Ou Então, assentada no final antes de dormir? você sabe que lá no meu Instagram, eu além de falar de emagrecimento, eu falo muito sobre família, né? Porque eu mostro muito a minha família, mostro minhas filhas, a criação, tudo. Então, vem muitas mulheres perguntar sobre isso. Mas como casamento? E aí, eu sou muito atacada também por feministas, se vocês quiserem entrar nesse Sim. assunto. A gente não é feminista, Porque- a gente é A gente é quase machista. quase machista. Porque eu postava, eu saía cedo e deixava uma mão do meu marido cortado ali no café da manhã para ele sair e postava.
e tal. E aí elas falavam que absurdo, é porque é casada com árabe, aí é submissa. Ah, Você acha bonito ficar colocando isso para as outras mulheres acho, acharem que eu é acho. bonito? Eu acho lindo eu acho também. lindo. É, Eu também aí acho eu lindo. falava assim, então tá bom. Aí teve, eu acho que logo uma ocasião dessa aí, foi quando eu fui para Dubai. E aí eu viajei com meu marido e tal. Eu tava lá no hotel e não sei o quê, e postando, aí aparece meu marido e tal, e a gente passeando. Aí uma seguidora falou assim, comenta agora lá que você é submissa. Comenta, mostra lá a submissão que você tem, porque, não é uma troca? Você não tem, você não Aham. faz da forma que você pode fazer, e você E- ganha de outras formas também. Exatamente. E aí a gente tava falando isso. Mas o que mais eu agrego a todo esse tempo é conversa. É conversa. Lá em casa a gente sempre foi muito. Lógico, tem os perrengues. Mas a gente sempre teve um combinado, desde quando a gente namorava. Tudo que tinha que ser acertado, tinha que ter a conversa e entender o porquê que estava acontecendo. Sempre é a conversa, É né? sempre a conversa. Por exemplo, eu falo assim, eu tenho amigas que já passaram por problemas no casamento, e elas falam assim, você quer o quê? Eu chego, fui lá, cortei meu cabelo, fiz tudo, cheguei, passei, ele nem viu. Eu falei, mas você falou pra ele que você cortou? Porque o homem não Não vê. vê. Homem não vê, você tem que falar, meu bem, é o seguinte, você não viu, então eu vou sair de novo, Cortei o eu vou voltar e você cabelo. fala, nossa, você converse, E você dá fica risada, né? emburrada, porque ele não viu, e é assim que as pessoas fazem. Meu marido não vê nada, imagina se eu só se eu pintar a unha de branca, daí fala, o que aconteceu? Não pintou a unha, que eu pintou de vermelho. Mas assim, se eu cortar o cabelo, se eu fiz uma maquiagem diferente, ele não percebe. Mas aí eu tenho que falar, viu, você viu que eu fiz uma maquiagem? Daí ele, nossa, ficou bom, porque ele sabe que eu tô querendo elogio. Sim. Uhum. Mas você tem que falar pro seu marido, pro seu cônjuge, o que que você quer dele. Ele não vai adivinhar, entendeu? É diferente, eles não falam, eles não estão nem aí, eles não ligam. Mas você, mulher, tem que falar o que você pensa e colocar da forma que você quer. Um outro exemplo que eu sempre dou no meu Instagram, abastecer o carro. Eu não gosto de abastecer o carro. Hoje já mudou os postos de gasolina, tem para mulheres, ou eles vêm com o cartão e passa ali no carro. Eu não gosto de sair do carro, tem que descer. Geralmente esses Ir lá postos tem pagar. aqueles caras bebendo lá, Uhum. e você desce e os caras ficam mexendo com você. Quando o frentista não mexe com você é Uhum. cancelado pelos postos. E aí eu não gosto. E um dia eu cheguei pro meu marido e falei assim para ele. Falei, ó, é o seguinte, sabe, tá me incomodando uma coisa de ir no posto, ter que descer. Ele, por quê? Alguém mexeu com você? Qual que foi o posto? Qual que não? Eu falei, não. Mas é assim, independente do posto que eu vou, ele, então tá, você vai querer que. Então eu falei, eu acho que é melhor. A partir daquele dia, eu nunca mais abasteci o carro. Ele fala assim, como tá o tanque? Eu falei, tem um quarto lá. Quando eu vou acordar no outro dia, o Tá carro cheio. tá abastecido. Uhum. Então é conversa. Então, assim, é um carinho que ele tem, pelo que eu conversei. A gente tem esse cuidado. Tem os problemas? Tem, mas a gente sempre tenta resolver. É sempre o que eu falo, é conversando. Eu fiquei muito surpresa, porque tem uma palestrante cristã da internet, já fui inclusive em palestra presencial, um evento que eu organizei evangélico para mulheres em São Paulo, uns 3 anos atrás, e ela foi palestrante. E ela falou assim, que um dia Deus falou para ela que ela tinha que fazer o prato do marido dela, e que ela ficou muito constrangida, e que foi um negócio assim para ela, mas ela fez o prato. Tipo, A hora que eu olhei aquilo pra mim, eu falei assim, ela tá cancelada pra mim. Porque pra mim, talvez pela criação que eu tive, Uhum. eu acho maravilhoso servir o prato de um homem. Sim. E olha que eu sempre tive problema com submissão também, porque eu gosto de liberdade. Não tô falando que eu sou a pessoa mais maravilhosa, dona de casa perfeita. Não, Sim. mas eu gosto, não é só de marido, de namorado ou de filhos. Dos filhos também. Se vocês forem na minha casa, vocês vão perceber isso. Eu faço prato. gente, sabe o Eu que eu falo? Eu gosto falo que eu tô disso. igual a Delive. Todos os dias na minha. A Delive foi uma convidada que a gente veio aqui. Eu falo pra Deus, Deus, deixa eu mostrar minha nova versão pra um novo relacionamento, porque assim, eu nunca servi, gente. É. Eu acho que submissão e servir o prato são coisas bem diferentes. Mas eu acho o máximo. E que Hoje em eu alguns- serviria, hoje eu não novo relacionamento, eu quero E servir. que em alguns momentos a nossa baixa autoestima pode nos levar a pensar que a partir do momento que eu sirvo o prato, que eu corto uma mão, que eu deixo uma Sabe- poalha posta Uhum. ali Sabe o que no banho, eu acontece? sou submissa. Não, As eu sou mulheres- caprichosa, eu sou carinhosa. Eu não estou submissa. cuidando, eu É, tô cuidando, não né? sabe olhar os pequenos detalhes, as É. pequenas coisas, não sabe valorizar. Fica esperando muito. Eu acho que talvez até pela influência na internet. Por exemplo, o meu marido, ele não é uma pessoa que fala eu te amo todo dia. Ele não sai falando eu te amo, ai, você é linda, você é maravilhosa, eu não te amo. Só que o meu marido, por exemplo, ele sabe que eu gosto de chiclete zero açúcar que eu deixo no carro.
Ele vai comprar para ele já compra 4, 5, abre o meu carro com a chave, deixa no lugar, ele nem deixa em casa, ele deixa no lugar e depois ele vai. Para mim, É a linguagem do isso amor Esse dele. eu te é a amo. linguagem do amor. Toda Tem vez que saber eu pego, enxergar, toda vez né, que eu mãe? pego o chiclete no meu carro, é como se ele estivesse falando, Eu te amo. Aham. porque é um cuidado dele comigo. Essa questão do posto, toda vez que eu vejo meu carro abastecido, eu falo, eu não te amo. Então, as mulheres ficam esperando, romantizando muitas as coisas, e não vê o que a pessoa está fazendo por ele. Querendo que os homens sejam como mulheres. É. Eu já fui essa Eu candidata. também já fui essa pessoa. Querendo que eles ajam e atuam como a gente faz. É, E não necessariamente é assim que funciona, né, mãe? não é. E aí você conversa, você explica, nem tudo vai funcionar como você conversa. Aí você conversa de novo, até a coisa acontecer. Ô, Maís, e nesses anos todos Hum. que vocês estão juntos, o que foi mais desafiador, assim, pra vocês? Em Pra questão você, do relacionamento? do relacionamento. Tipo, o que vocês aprenderam um com o outro? Tudo, né? Ah, sim, é uma vida, né? Porque quando eu comecei com ele, eu tinha 18 anos, hoje eu vou fazer 50, passei a vida inteira. Olha, eu mais aprendi com ele, que eu acho que ele aprendeu comigo, né? Porque eu acho que, assim, o meu marido, não é porque meu marido, mas eu acho, a gente tem 7 anos de diferença, ele é 7 anos mais velho do que eu, e ele sempre foi uma pessoa muito sensata, uma pessoa muito correta, tanto nos negócios, quanto na vida, né, social, quanto com a família, quanto com os amigos. E, assim, eu acho que a vivência desenvolveu tanto ele, e quanto a mim, assim, em questão de relacionamento. Eu sempre falo pra ele, eu falo assim, olha, se um dia a gente terminar, vai ser complicado, porque é uma coisa assim, Você nem sabe mais viver sem, não, é uma né? dependência. É, porque Nós na verdade passamos- você reconhece a Maís sem ele? Não, de forma alguma. Não A gente tem. passou um ano sozinho, nós dois em casa, porque a minha mais velha tá fazendo faculdade no Mato Grosso do Sul, e a mais nova fez um intercâmbio, ficou um ano em Paris, na França, no intercâmbio. E a gente passou esse um ano sem as duas filhas, que a gente se movimenta com filhos, né? E aí e aí muitas pessoas falam assim, bicho, agora vai dar errado, né? Porque, ficar com... E é incrível que daí você vê que realmente o que sobra pra você São os dois. são os dois, Eu, porque os filhos vão. eu perguntei pra ele sábado. Eu falei Ah. assim, eu vi que a sua filha voltou da França, né? Como é que é agora ela volta dentro de casa de novo? Aí ele falou assim, eu queria o quarto pelado, tava tão legal. A Maís. É isso aí. Eu não sei como que ele não falou coisa pior. Então vamos falar? Vamos falar de coisa pior? Bom, com esse nome, pelo jeito ele é árabe, é isso, Sim, gente? sim. Então vamos lá, mas Ai, Jesus. conta pra nós como é que tá a dança do ventre em casa, depois de todo esse tempo, essa relação assim sobre paixão, amor, pele, porque eu acho que essa é outra área do campo da mulher, Uhum, que ela também tem muitas ilusões sim. sobre esse sexo a longo prazo. Como é que é? Está sempre Ó, vivo, nunca desejo, tá, né? desejo. Eu sempre falo que isso aí, eu não sei, eu penso assim. É a sua opinião, Mas certo? eu acho que se um relacionamento na parte sexual não dá certo, eu acho que a culpa mais realmente é do homem, tá? Por que que eu falo isso? Porque o meu marido, ele tem muitos cuidados. Ele, por exemplo, nosso aniversário de casamento, eu já esqueci, ele não esquece. Ele marca jantar, ele reserva, ele me leva. Então ele faz, quando ele vê que a coisa tá meio esfriando, ele faz um ato romântico. Ele não é muito, mas ele faz. Ele é muito atencioso em questão de, vamos supor, na hora H, se De não namorar. tá muito chata, não sei o quê. Não, vamos Ele é fazer alguma criativo. coisa. Vamos fazer, vamos sair. Viajar, ele sempre quis, desde que as meninas eram pequenas, nós viajamos nós dois sozinhos. Eu chorava que eu tinha que deixar as meninas, eu brigava com ele. Depois que eu tava no avião, eu gostava. Mas aí eu chorava, eu não queria deixar as meninas. Então, isso que eu te falo, eu acho que mais é a sabedoria dele. Porque se eu dependesse de mim, eu nunca tinha viajado sozinha, deixado as meninas, e ele sempre insistiu. Porque ele sabe o quanto é fundamental para o casal ter esses momentos. E por isso que eu falo, então, eu acho que muito do que acontece, ou é o marido que é muito insensato, ou muito insensível, ou Não é muito quer dar proativo. atenção para esse lado. E em questão de hormonal, tudo a gente vai fazendo tudo repondo, nunca deixa cair a bola. Ótimo. Joia. Tem alguém aí que não assistiu o nosso último Isso. episódio, que tinha uma ginecologista aqui, o assunto foi esse. Não tenho hormônio. medo de hormônios, Isso aí. meninas. Não, pelo amor de Deus, tenho medo de ficar sem ele. Né? Muito bem. Suas filhas cresceram no seu processo de emagrecimento. Sim.
Eu falo isso, vou até abrir aqui, porque as minhas filhas, elas falam que elas têm transtorno alimentar por minha culpa, porque minha casa sempre foi uma casa. Eu nunca falei pra elas, vocês têm que perder peso, ou vocês estão gordinhos, vocês Mas estão pelo magros. teu exemplo. Mas eu sempre me cobrei muito. Uhum. E elas falam assim: hoje eu fico preocupada com comer, que eu quero perder peso, eu me olho no espelho. Você conhece minhas filhas, né? Elas Sim, estão todas magrinhas, sim. mas elas se olham no espelho, elas se acham gordas. Tá. Você acha que isso influenciou na tua casa também ou não? Ou Não, só na minha? não, de forma alguma, não. Eu acho que, porque elas viram a minha mudança como algo muito favorável. Quando eu estava com a obesidade, eu não tinha paciência, eu brigava com todo mundo em casa. Então, a minha transformação mudou tudo para melhor. Então, elas não viram só pela questão da estética, viram por isso. A minha mais velha que eu falei, a minha mais nova que eu falei, ela é a mais alta de casa, tem 1,72 m, mais alto que eu e o pai. E ela é toda grandona, assim, ela é bem grandona. E ela tá com uma sainha curta, só uma manga, assim, e mesmo, aparece aqui a gordurinha da barriga e sai, e o pai fala assim, você vai sair assim? Ó! Então ela é toda confiante, resolvida. bem resolvida. A outra não, já é mais tímida, mais velha, é mais magrinha e tal, mas elas nunca tiveram, sempre foram mais tranquilas nesse ponto. Em relação a isso, eu nunca tive. Ah, que bom, bom, que Graças a Deus, bom. nunca. Bom, Maís, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que chama Conselho de Amigas. Tá. Então, as nossas seguidoras mandam a história. Às vezes elas querem só contar, às vezes elas querem nossa opinião. Então, hoje a gente vai contar uma história escolhida. Então, a nossa seguidora mandou assim: tenho 46 anos Tá. e comecei a me relacionar com um homem de 38. Ele diz que me acha linda, mas eu morro de insegurança com o meu corpo e com o envelhecimento. Eu tenho medo de ser trocada por uma mulher mais nova, especialmente se continuarmos juntos por muitos anos. Como é que você quer fazer o conselho, a ordem? A Gel, semana passada, ela colocou uma ordem, vai. Começa aqui, ó, anti-horário. Então vamos lá, gata, né? Esse cara sabe quantos anos você tem, né? Mas ele tá te achando linda, tá te achando gostosa, e você tá preocupada com o futuro. Olha, meu amor, todo mundo vai ficar velha, as novinhas também irão ficar velhas. Eu acho que você tem que pensar no hoje, tá? Eu tô econômica hoje no meu conselho. Você já fez relação leve? com alguém mais novo? Não, nunca me relacionei com alguém mais novo. Eu estou me relacionando, o Não, meu você lindo, pode o meu falar. moço. Quantos anos? Somos 6 anos, temos 6 anos e meio de diferença. Então ele vai fazer semana que vem 42 e eu tenho 48. Eu já levei isso pra terapia, gente. Eu ia perguntar, porque você nunca comentou com a gente sobre ter preconceito, né? Assim, eu já levei isso pra terapia porque eu tenho problema pra envelhecer. E aí eu Ah, sempre. você não envelhece? Não, eu tenho medo, porque eu envelheço. Ela é a muito. nossa Peter Pan, ela é a nossa Peter Pan. Porque pra mim ela continua igual a adolescente. Né? A cabeça, sim. Mas vocês sabem que o terapeuta é um homem, né? O psicanalista, e ele falou assim: nós começamos nosso relacionamento, a cara do outro é quando a gente começa. Aquilo que você acabou de falar. Então você começa e vocês envelhecem juntos. E eu tive o meu marido, né? Que eu conheci novinha, e eu acredito que ele tenha me amado até o final. E eu tive um outro relacionamento em que a pessoa que me encontrou em vários momentos da vida por 11 anos, e durante 11 anos, que ele nem ficou comigo, ele encontrava comigo e continuava me achando linda e gostosa. Então, o próprio terapeuta citou esse exemplo. Então, ele falou assim: você acha que você está construindo uma vida junto com o moço? Eu não falo o nome dele, tá? Você começou a construir uma vida com o moço. Você acha que ele vai ficar preocupado se está com ruga? Porque ele também vai envelhecer e porque ele talvez se cuide menos que você. Não ele, o moço. Ele, mas moço, o homem. ele, Homem, moço. Sim, todo mundo vai envelhecer, gata. É. Vai pra cima. Vai pra cima, Se exatamente. joga. Com certeza. Sou eu que Só, fico. só opinião agora. Não, eu acho que eu acho que a insegurança é dela, porque se ele tá com ela, ele já tá na cara que ele gosta dela, já falou que gosta. A insegurança dela, mas para ela melhorar essa insegurança dela, nada melhor que realmente ela se autoconhecer, ela ter um cuidado com ela mesma, treinar pra caramba, como se não houvesse amanhã, cuidar da alimentação, estudar, ler muito, ter um intelecto aí, né? Quando a gente já não tem mais o corpo, a gente tem um papo agradável, né? legal, né? Então, invista nela e viva e até onde vai dar isso aí, eu tenho certeza que vai dar certo. Mas ela tem que ter esse foco. A gente fica muito insegura, como eu falei lá no começo, quando a gente tá se sentindo bem. Então, faça se sentir bem. Perfeito. Vai lá, treina, vai lá, coma bem, vai lá e estude mais.
e aí ela vai acabar esquecendo essa diferença. Vai criando estratégias pra quando você estiver meio feia, ele ter outras coisas pra achar É. bonito. O Por tempo aí. vai passando, não é mais a estética, É. né? É o Conforme você vai companheirismo, conhecendo a pessoa. sim. É. Eu vou ter que dar opinião? Sim. Tá. Eu penso que eu sou uma pessoa preconceituosa. Não com os outros, comigo. Com você mesmo. Comigo mesmo. Eu sou preconceituosa, apesar. Então, assim, eu sempre me relacionei com homens da minha idade, tipo, né? Duas pessoas que eu me relacionei, da minha idade ou um ano mais velho. Então, nunca muito mais velho. E com a possibilidade de alguém muito mais novo, talvez que não fosse, não muito mais, assim, 5 anos mais novo, já me causava uma coisa do tipo, nossa, 5 anos mais novo. Então, assim, eu tenho preconceito. Hoje, menos, porque eu acho que é isso. Mas quando você vê eu e o moço, você acha que... Não acho. Eu e o Não meu. acho que o preconceito é com relação a mim. Gente, o Tipo, noivo dela não tem 15 anos, não. não. Calma, relaxem. Vai cancelar a moça. Tipo, você já se perguntou, Carol, quando, por exemplo, um menino muito mais jovem que você te paquerou, o que esse cara quer comigo? O que todo mundo pensa. Ah, Só ela- quer comer ela. Sexo. A gente foi juntas pro Rio de Janeiro nessa época e ela tava pirada, assim, o cara não quer nada comigo, cara, não quer nada comigo, né? Porque, tipo assim, o que você pensa? Então, assim, o que eu tenho pra oferecer pra um menino de 20 e pouco, 30 e Cabeça, pouco? experiência. Mas, assim, hoje eu me sinto mais segura. São os melhores. Hoje, o que eu entendo? Eu acho que diferente, eu acho que hoje, beleza, tem mulher que gosta de homem mais novo, não é o meu caso. Mas eu percebo um movimento de homens mais novos que gostam de mulheres mais velhas. Uhum. Um número muito grande. Até porque estamos vivendo uma geração Uma de homens... geração de homens que, assim, ó, o Tá. cara mais novo, que você vai conversar querendo com o a mãe. cara, a ex-namorada dele era bem mais velha, a ex-mulher era bem mais velha. Então, tipo assim, você pode reparar, o cara que se você é mais velha que o cara, com certeza ele se relaciona com mulheres mais São velhas. mais velhos que gostam das mais novas e mais novos que É. gostam das mais velhas. Eu acho que a gente tem Eu bastante tenho um hall de amigas lá onde eu treino, e ela tem 50, tá separada e tal. E o cara que ela tá, ele tem 63 anos, e ele disse que nunca quis saber de novinha, não. Ele gosta das 50. Porque eu percebo que os caras que saem Não com quer saber meninas das novas, meninas, eles não. falam também. Pra quê? A gente não sabe conversar. E um cara desse, ele quer alguém pra ele acompanhar ele, chegar num Sim. lugar e ter uma conversa Entendeu? autora, Meu pai ter um ficou viúvo, posicionamento. meu pai ficou viúvo com 50 anos. E ele foi casar, a minha madrasta era, inclusive, 2 anos mais velha que minha mãe. Uhum. Minha Só mãe que era eu acho que é a 7 anos. mesma coisa a gente se relacionar com uma pessoa muito mais nova. Você É. não quer um cara, tipo, que Gente, não trabalha e que joga videogame. Apesar de que os velhos também jogam videogame. inexperiente. Acho que eu sou muito inexperiente. Eu não tenho história nem de mais velho nem de mais novo pra contar. Eu tenho Você uma tem história... 2 histórias, marido e namorado. Esse, eu tenho uma história pra contar. Hoje o Ricardinho tá aqui na gravação do podcast. E ele tá muito silencioso. Francisco, tem como você ver se ele tá vivo? Socorre, não. Enquanto isso, vamos começar nossas pimentas. Vamos. Aqui A melhor na frente parte. tem um Vinho pra quadro mim. Tomar um gole, tem um quadro que a gente chama de pimentas, Tá. que é um quadro que a gente fala a verdade. Esse quadro hoje é assim, Pimenta, que né? Tem a ver ninguém- com nutrição. Tá. Isso. aumenta o Tá. metabolismo. Isso, nós vamos falar disso, né? Vamos falar sobre isso. O que ninguém tem coragem de perguntar antes da primeira taça de vinho. Ou seja, a gente só tem coragem de perguntar depois que começa a beber. Tá. Vamos E Isso, que a Maísa eu vou ter que responder? no sincericídio. Ó, a nossa amiga Angélica, ela colocou aqui uma nova regra. Acho que nas 2 pimentas atrás. Assim, às vezes você pode tomar um copo de água no carro. E não responder. Porque a convidada ela não tem responsabilidade. Não, Poder não, colocar- é. Pode jantar embora, né? Qualquer coisa. Inclusive, tem uma aqui Tá dormindo já. que não responde. Eu Ai, meu fiz Deus, uma, eu tenho que- amiga. Mas não responde, por favor, que a gente vai continuar com você casar. A gente quer que você mantenha esse Ai, casamento que Deus. você falou aqui, em nome de Jesus. Não. Não vai ser Ó, nós. das nossas amigas de adolescência, só eu e a Sá que estamos separadas. É. Vocês 3 continuam super bem casadas. É. Maria com o mesmo namorado da adolescência também. Isso, verdade. Mas olha, elas vão me colocar na pimenta mesmo, porque elas estão sem marido e eu tô com marido. Não, vamos lá. Ferrou pra mim. Já deu unfollow em gente mais magra que você sem motivo aparente? Eu Eu já. Eu Eu já. não. Mais magra, posso falar uma coisa? Contar um segredo? Já tomei 2 taças de vinho. Eu já dei unfollow em gente que ficou feliz demais.
Juro, gente. Eu falei, tá, tem terapia, eu falei assim, eu tô com inveja. E você já deu em pessoas que se intrometeu quando você se separou? Não, Eu Ninguém? dei. não, eu adoro uma treta. Eu dei. Deixa eu assistir Deixa eu o assistir. show. Tem inclusive um que é. Ai, menina, eu nem te conto. Ah, Quer então ver? Vamos voltar. Aqui. Não, eu gosto da treta. Eu tenho um que me assiste até Eu hoje. já dei um follow em gente mais magra. Ah, E, na verdade, o motivo me irritava o processo da vida perfeita. Então, assim, ó, era sempre maravilhoso comer saladas, mesmo que estivesse menos 5 graus. Era sempre maravilhoso fazer exercício às 4, às 5 da manhã. E no Mac pediu uma salada. Era sempre maravilhoso esse estilo de vida. Sim, E vamos lá. Também confesso que em outro momento isso já me estimulou muito. sim. Só que eu lembro que nesse momento, até conto quem foi. Foi uma blogueira bem famosa na época, que era triatleta, Carol Bufara. Nossa, eu encontrei ela, lembra, no Rio? E ela me irritava na capacidade dela de seguir a risca. O bebê pequeno, ela O vai bebê- correr. O bebê pequeno, ela saía correr. Naquele momento da minha vida, eu tava no internato médico. Eu não Tá tava- tudo certo, Eu- Francisco? Tudo certo com o Ricardinho? vivo. Vamos seguir, então. Naquele momento, eu tava no internato médico. Eu não conseguia fazer nada. Nada. Então, eu ficava vendo aquela magreza, aquela dedicação. Enquanto eu tava lascada de gorda, dei um follow. Já mandou mensagem pro ex só pra ver se ainda estava no mercado e depois apagou? Só pra ver se ele ainda estava interessado. Gente, eu sou casada, tô com meu marido tanto tempo que eu nem lembro se eu tive ex, né? Não tinha WhatsApp. Quando Não você, tinha, se não. você teve, não tinha Gente, a WhatsApp. Maísa era a menina mais Facebook. paquerada da escola. Jesus amado. Mas não beijava ninguém, não é É, verdade. Ficou eu se era- guardando pro Mohamed. É. Já mandou mensagem? Não, calma. Já mandei mensagem, mas não apago. Porque eu penso tanto pra mandar Você que já quando falou eu mando, isso, eu né? Eu mando mandei, de uma apaguei, mas ele já tinha lido. Ele contou essa história. Aí eu tive que... Pra ver se no mercado, não. Se eu mandei mensagem... Amiga, eu não queria falar. saber se ele tava no mercado, eu só queria dizer o quanto eu amava. Você queria saber ele. se ele ainda tava te dando... disponível um- pra você. Ah, O corpo magro vem com mais orgasmos ou mais cobrança? mais orgasmo. Mais Quando, orgasmo. mais quando eu tô orgasmo. gozando, eu não tô nem aí pro meu corpo. Tanto que eu tô magra agora. Qual parte do corpo você mais aprendeu a amar depois dos 40? Eu tudo. Eu tudo Amo também. muito. Vocês estão prontas pra ser canceladas. Eu né? me amo muito mais agora do que mas- quando eu tinha 30. Vão cancelar, não vão mais É. parar de seguir vocês. Isso, Vão dar perfeitas. Isso que eu ia falar, já fui criticada. Gente, eu acabei de falar que eu mandei mensagem pro ex. Vocês estão Mas- falando que eu sou perfeita? É o Claro. fiz cagada, Eu quero cagada. contar por quê. Porque eu tenho dinheiro hoje pra poder fazer lipo. Ó. Eu fiz uma lipo há pouco tempo, comprei uma bunda, Comprou diminui meu peito, que eu tinha muito. muito peito. Tá. Então, eu tenho Gente, dinheiro pra cuidar do meu cabelo. amiga, mas pra- eu- Qual que o Ah, dinheiro gente. tá Não, deixando não, mais não. gostoso ultimamente? A bunda. A bunda. Eu não. Vocês acham mesmo que Eu a não. pele de vocês hoje Não. é Amiga, melhor? Não. é muito melhor. Do Não, que a pele eu era uma não. pessoa com Eu tinha muito mais espinha. colágeno. Cabelo. Não, meu cabelo Meu tá cabelo é melhor melhor. agora. Não, meu Meu tá melhor. Meu cabelo sempre é uma merda. Então, Meu tá nossa, melhor. pode Meu uma cabelo merda, tem será? dinheiro, não é que ele tá melhor. A única coisa que eu É, falei, eu tinha do shape enorme. Ela sumiu, ela caiu. Talvez. Não, vamos jogar aberto aqui. As fotos da Carol. Vão lá no Instagram dela, dá uma olhada no antes e depois. Gente, não cancela ela porque ela falou que ela tá muito melhor. Eu tô. Porque ela tá. Eu, É sou muito, eu me verdade, olho no é espelho hoje, eu não tenho vontade de voltar aos meus 30, aos meus 20 e pouco. Primeiro que, Eu, então. primeiro que meu, ver? meu com peito era 23, 24 horrível. anos, tinha 3 filhos, com o Gente, peito caído. Peito parecia uma bexiga Eles vão murcha. ficar bravos com a gente. É, não, mas é- verdade. é assim, a ó. gente é muito melhor. Eu tinha 24 anos, 3 filhos, peito caído. Hoje eu treino como whey, tomo whey, tomo glutamina, creatina. Olha aqui, você acha que eu quero voltar com 32? Ah, Olha aqui. Isso. Ai, meu Deus, espera. eu tenho músculo. Antigamente não tinha. Fique bravo com a gente. Olha fala eu que com a gente. 32. Não, misericórdia, tá amarrado, não vai voltar não. Então eu A apelo. gente também não gosta mais do seu corpo agora, gosta mais de você agora. Eu melhor. apelo só pra disfarçar pra gente então. Isso, Pra eles conseguirem tá. identificar. Tá Combinado? ótimo, tá. Você acha que homens lidam melhor com o envelhecimento do que a gente? Com certeza. Uhum. Também acho. Não, Eles eu acham- acho que eles estão melhores. Eles ficam mais bonitos. Eles acham, o que eles falam? Ah, o meu, ele é muito... Se eles se tiverem acha. dinheiro. Não, amiga, o que eles falam? É que você não tem cabelo branco, tá? Eles falam, nossa, olha aqui, homem fica charmoso, Ai, de mas cabelo eu branco. acho. Eu também acho. Eu acho também lindo acho. homem de cabelo branco. Mulher gosta de homem com uma barriguinha. Gosto, Ai, eu mulher gosta gosto. de homem com Ai, eu não cabelo gosto. Eu gosto. É, barriguinha não, Nós barriguinha. matamos. Eu gosto, porque se o homem não tiver Aí uma o marido barriguinha, ele tem me que deve. Ele deve É. dieta. Cadê com a barriga atrás? Eu vou falar, vamos tomar uma cerveja ali no Zé? Ai, não posso, porque eu tô de dieta. Tem que ter uma barriguinha. Já fingiu que estava dormindo só pra não transar? Óbvio, porque Só eu quando casada há era 20 anos. Eu Ó, poucas vezes, tá?
Eu nunca fiquei negando. Eu ia responder, mas eu Era não uma vou casa da falar. transarina? O que é mais gostoso no relacionamento? Intimidade. A companhia. Eu adoro A intimidade. companhia com intimidade, Intimidade. companhia. Isso. Você poder soltar um pum tranquilamente. Nossa, a Pessoa. companhia, eu acho Eu nunca que... solto, Nossa, mas isso é- mas poder. Ter É. companhia para não fazer É, nada. tipo isso que você falou. Isso. Ó, as minhas filhas saíram de casa, porque eu lembro da minha mãe falar pra mim, filha, você tem que gostar da pessoa, a companhia, porque quando os filhos vão embora, É, são o que vocês te que sobra, ficam. É, bem isso. Já escondeu compras do parceiro pra evitar DR? Com certeza. O médico foi dormir, querida. É, Oi, amor. agora. Eu não faço isso. Não! E quando ele fala assim, sapato novo de novo, eu falo, nossa, como Nossa, tá você nem difícil. reparou? É tão Nossa! velho. Aí ele fala, erga só. Não vou. Olha aqui, você não me nota mais como É. antes. Menino, eu já comprei, já tenho até foto com ele. O meu ex-marido, ele fez uma meia-culpa esses dias com a minha filha mais velha. Ele falou isso, que ele já me fez devolver compras. Que hoje ele não faria. E não deve fazer com a nova esposa, se Deus É. quiser, né? Uhum. Mas eu acho que é uma das dificuldades que eu tenho hoje. É assim, eu não quero ninguém que me sustente, que fique falando, nossa, mas você comprou um sapato novo? Comprei. Ai, também. Tati, eu adoro quem me sustente. Ai, eu também quero. Ó, eu também quero. Ai, eu não quero dar satisfação. Eu quero alguém que me Você coloca no porta-malas. Menina, uma delícia. Você não tem noção, porque eu trabalho também, né? Mas o tal Mas do ó, me cartão do marido sustenta. é gostoso. Não me dói quando eu passo o cartão dele. O meu dói. Eu não tenho, por faz aí. 11 anos que eu não tenho de marido. Então, é que você já acostumou. Oh, meu Deus. Desacostumou. Já se sentiu atraída por homem fora do padrão? Eu não tenho padrão de homem. O que é padrão, gente? Ah, homem magro, Você acabou de falar, amiga, que o musculoso. cara tem que ter uma barriguinha. Ele Não, já, você é fora já, do se padrão. apaixonou, já se interessou por algum sarado? Quem nunca? Eu já me apaixonei por homem fora do padrão. Bem fora do Gente, eu era casada. Eu devo ser muito passada. Você viu que no evento tinha um garçom bombado? Não. Também nem tinha visto. Aí Mas o meu a mulherada da minha mesa, ô, você viu aquele garçom? O meu era uma amiga. Ai, eu adoro. É verdade, eu fiz uma amizade com ele, ficamos super amigos. Não, mas tinha um que passava lá, sarado? assim. Não, eu O gosto garçom das da mesa- gay, eu gosto das Ah, gay. tá. Gente, meu ex-marido tem nada a ver com a única pessoa que eu namorei, com quase Que era fora do namorado. padrão também. E que não tinha. Ó, pensa no seu seu marido, o seu ex-marido era mais padrão. Gente, mas a gente namora, né? A gente namora porque Meu gosta. ex-marido né? era- Gosta, A o gente, padrão, a gente não né? tem muito desse negócio da A gente é aparência. besta, né? Qual parte do corpo você gostaria de trocar para uma versão 20 anos mais jovem? A Angélica Mas queria sem a abrir pele. mão do cérebro e da A maturidade. pele. Eu A também. pele. Colágeno. É, É, o colágeno. Inclusive, assim, Menos no a próprio bochecha. corpo, É, colágeno. Meu braço aqui, ó. do próprio Existe corpo. alguém do passado, Maíse não vai responder. Existe alguém do passado que, se você visse hoje, mexeria com sua estrutura emocional? Do passado, que passado? Qualquer passado. Não. Depende. Depende. Né? O passado daqui um aquele mês que você passado, mostrou sim. assim. Um passado, tipo, 4, 5 dias atrás, assim. É que a pessoa do passado que mexeria comigo, eu estou com ele de novo. Ah, eu vou deixar de seguir ela. O meu Aí eu preciso passado. conhecer um moço. É. O meu passado Ele foi... é fora do padrão da Ele é casa. fora do padrão. padrão. Ele é rústico. Ele é. Rústico. Ele trabalha no ramo das madeiras. É um cowboy? Não, trabalha no ramo das madeiras. Ah, das madeiras. Eu entendi. Ele é uma Você tá madeira. falando assim, das madeiras. Você tá vendo? Madeira, 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 madeira. Oh, meu Deus, entendido. Tem que ser mais claro. Mas que delícia a nossa conversa. Sério que acabou? Você passa com força, mas deixa um perfume. Muito obrigada Ai, por tudo. que lindo. Eu que agradeço, meninas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi muito Vocês bom são ter demais. você. Muito sucesso no podcast. Obrigada. No seu também, gente. É. Mas Ah, mas tem um podcast. É, agora vou ter que chamar uma de cada uma, né? Isso Ah, aí. então, a gente Vamos. vai, só que vai ser nesse nível. Madeira, 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 madeira. Nós três juntas pra gente falar das É? madeiras? Pode, vamos. Aí, ó, É que eu preciso então- de gente, assim, toda hora. Ah, pronto, então a gente desmembra o grupo. É isso. Bom, Maíse, obrigada. E se você ficou até aqui, aproveita e compartilha com aquela amiga que vive correndo atrás do corpo perfeito, sem pensar no que mais isso pode trazer. Se não segue nosso canal, segue aí. Segue? Se inscreve Inscreve. no Lembra nosso A canal. tua cabeleireira falou assim: põe um dedinho. Põe o põe o dedinho. dedinho. Se inscreve no canal, toca o sininho Tá Né? e acompanha a gente toda semana, tem episódio novo. E na mesma linha de raciocínio, tá certo? Segue a gente lá no Instagram,
@entreviagensEvinhos. Semana que vem, com certeza absoluta, tem mais taças, mais verdades e mais viagens internas e externas. As viagens que fazemos com ou sem destino certo.